E aí, galerinha que curte minhas aulas, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar uma aula de introdução a funções orgânicas, ok? Então, a partir de agora dessa aula é que a gente vai saber por que se chama o álcool metanol, etanol, por que ácido etanóico, metanóico, ok? Alguns compostos orgânicos que tem no nosso dia a dia e não sabemos por que recebe esse nome. Porque o gás é gás butano, né? Porque o gás dos pântanos se chama gás metano. Então é nessa aula de hoje, ok? Então vamos começar com o conceito de função. O que é função, né? O conceito de função. Função é um conjunto de compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes. Essa semelhança é identificada nas fórmulas através de grupos funcionais. Então, eu tenho aqui alguns grupos funcionais, né? Grupo funcional é um átomo ou grupo de átomos que é comum a todos os compostos da mesma função. Tem dois grupos funcionais que nós temos que aprender que são importantes. Quando você tem aqui, ó, um carbono com dupla com oxigênio, esse cidadão é chamado de carbonila. Carbonila. Agora, quando você tem um OH, isso aqui é chamado de hidroxila. Logicamente, a gente tem aqui, ó, a união da carbonila com a hidroxila faz um grupo funcional que a gente chama de carboxila. Essa aqui é a carboxila. Carboxila. Ok? Esses são alguns principais, né? Não tem todas as funções aqui, tem algumas e eu já vou começar a mostrar para você como identificar essas funções na cadeia carbônica, ok? Cadeias que têm apenas carbonos e hidrogênios, elas são chamadas de hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos, nós vamos estudar alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Quando você tem o OH ligado a um carbono saturado, ou seja, só com ligação simples, eu tenho aqui um álcool. Quando você tem o OH ligado ao anel benzeno, isso aqui é um benzeno, né? Ele é chamado de fenol. Quando você tem, olha aqui o grupo, quando você tem a carbonila ligada a um hidrogênio, isso aqui é um aldeído. Sempre vem na extremidade da cadeia, certo? Nunca vem no meio. Porque se vier a carbonila no meio da cadeia, como aqui, ó, carbonila no meio da cadeia, ligado entre carbonos, ela é conhecida como cetona. Então nós temos aí a cetona. Olha aqui o grupo carboxila, né? Carbonila ligado ao H faz o grupo carboxila. A gente chama de ácido carboxílico. Então toda a cadeia carbônica que tenha carboxila, isso é um ácido carboxílico. Oxigênio entre carbonos. Isso aqui é um éter. Nitrogênio com 1 ou 2 ou 3 carbonos, ligado a 1, 2, 3 carbonos, é chamado de amina. Aí nós temos nesse caso aqui nós temos a amina primária, quando é ligada a um carbono, secundária, quando é ligada a 2, terciária, quando é ligada a 3.
Nitrogênio ligado a carbonila. Olha aqui a carbonila aqui, ó. Essa aqui é a amida. E carbonila ligado ao oxigênio. Esse oxigênio ligado a um carbono. Esse aqui é um éster. Agora, você pode também, se ficar mais fácil para você, você pode usar esse raciocínio. O que é um éster? Um éster é um oxigênio entre um carbono e a carbonila. Ok? Vamos embora agora. Já vamos para exercício aqui, ó. Certo? Nessa cadeia, ele fala sobre o aspartame e quer saber quais as funções orgânicas que nós temos aqui. Então vamos analisar. Eu tenho aqui nitrogênio ligado a carbono. Então eu tenho uma amina. COOH, isso aqui é a mesma coisa que carbono, dupla com oxigênio e simples com OH. Esse é o grupo funcional carboxila. Quem tem esse grupo funcional carboxila? Quem é que tem? É o ácido. Ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Vamos ver se a gente tem outra função aqui. Olha só. Nitrogênio ligado a carbonila. Que função é essa aqui? Amida. Nitrogênio ligado a carbonila é amida. Oxigênio entre carbonos e carbonila. Oxigênio entre carbonos, entre carbono e carbonila. Isso aqui é um éster. Tem mais alguma função aqui? Não. Então tá aí. Qual é a letra? Letra A, éster, cetona e amida. Não, não tem cetona. Cetona, álcool, não tem cetona. Letra C, aldeído, não. Letra D, éter, não tem éter. Letra E, amina, ácido carboxílico e éster. Beleza? Ok, vamos lá. Segundo, quando uma garrafa de vinho é deixada aberta, o conteúdo vai se transformando em vinagre por oxidação bacteriana aeróbica, representada por o produto intermediário da transformação do álcool do vinho em ácido acético do vinagre é. Ele quer o produto intermediário, então ele quer esse cidadão aqui, ó. Então, beleza. CH3, vou escrever, vou fazer aqui embaixo, ok? CH3, CHO. Você sabe muito bem que quando está do lado direito, está ligado a esse carbono. Então eu tenho esse hidrogênio ligado a esse carbono aqui. Então eu teria o seguinte. Eu tenho 3 hidrogênios ligados a um carbono. Esse carbono está ligado a outro carbono que está ligado a esse oxigênio aqui, ó. Então fazendo dupla ligação com esse oxigênio. E simples com hidrogênio. Se você botar esse oxigênio só com uma ligação, vai ficar errado. Por exemplo, você poderia pensar em fazer assim, ó. Vou fazer só com uma ligação e um hidrogênio aqui. Só que você lembre, meu amado, que o carbono ele é tetravalente, tem que fazer as 4 ligações. E o oxigênio da família 6A tem que fazer 2 ligações. Tem uma ligação dupla aqui. E aí você tem o que? Carbonila ligada a hidrogênio. Que função é essa? Aldeído. Letra D. Terceiro, no composto orgânico, representado pela fórmula abaixo, estão presentes as funções orgânicas. Quer saber quais as funções orgânicas aí? Beleza? Vou apagar o que eu fiz aqui, já está gravado. Então vamos lá. CH3. Aí você observe que eu tenho um 2 aqui, ou seja, quer dizer que entre esse carbono e esse carbono aqui, eu tenho 2 grupos CHOH. Então eu vou botar aqui, ó. Que na verdade, CHOH é o seguinte, esse hidrogênio e esse OH estão ligados ao carbono para fazer as 4 ligações do carbono, olha só. Um hidrogênio, um OH, tá certo. Outro grupo com um hidrogênio e um OH. Olha que beleza?
Já fez os dois, né? Essa ligação, que é essa aqui, ó, ligado a C, ligado a carbono. Esse carbono está ligado a hidrogênio, mas está faltando ligação aqui, né? Então, com certeza, esse nitrogênio está ligado ao carbono. E esses dois hidrogênios aqui estão ligados ao nitrogênio para fazer as 5 ligações do nitrogênio, já que ele é da família 5A. E aí você tem essa ligação aqui, que é C2OH, que é a mesma coisa que COOH, ou seja, carbono, dupla com oxigênio e simples com H, C2OH. Quais os grupos funcionais que nós temos aqui? Olha só, nós temos um álcool, 2 álcools. Sandrão, como é que você sabe que é álcool? OH ligado a um carbono saturado, ou seja, carbono só tem ligação simples. Nitrogênio ligado a carbono, que só tem nitrogênio ligado a carbono, amina. E aqui a carboxila, carbono dupla com oxigênio e simples com H é a carboxila. Então eu tenho aqui álcool, eu tenho aqui amina e eu tenho aqui o ácido carboxílico. Ok? Qual é a letra? Letra A. Álcool, ácido carboxílico e amina. Quinto, na indústria de alimentos, na indústria de perfumaria e alimentos, o aroma ou o sabor são propriedades fundamentais. Flores e frutas apresentam comumente ésteres e cetonas em suas constituições, em qual das afirmativas abaixo representa as funções, as duas, né? Olha só. O que é uma cetona? É um carbono com a dupla com oxigênio entre carbonos. Isso é uma cetona. E o que é um éster? Um éster é um oxigênio entre a carbonila e entre outro carbono. Ok? Só que no lugar do carbono, esse Rzinho aqui que você está vendo, ó, esses R's são, quer dizer, radicais, ou seja, são carbonos, certo? Então, na verdade, no lugar agora do C, eu vou colocar o R. Como é que vai ficar? Vai ficar simples, R, R. E aqui eu posso botar um R, né? Seria um R aqui, dupla, e outro R. Só que a resposta é em forma condensada. Então eu vou pegar esse oxigênio e vou botar aqui do lado do carbono. Iria ficar assim, ó. Deixa eu achar um espaço aqui. Vou fazer aqui. Iria ficar assim, ó. R, CO, R. Fazendo isso, eu indico que esse oxigênio está ligado a esse carbono. Beleza? E como é que ficaria aqui? Aqui ficaria R, deixa eu passar, eu esqueci de fazer a ligação, COO, porque são 2 oxigênios, né? Eu tenho esse oxigênio ligado a esse carbono e esse oxigênio ligado a esse carbono. Então fica COO, tracinho, R. Quais as letras corretas? Deixa eu apagar aqui, para que facilite aqui a gente. Seria a letra... Seria a letra C. CrCO2, que na verdade isso aqui são 2 oxigênios, né? Certo? E o CO. Então tá aí, letra C. O quinto, eu peço desculpa, acho que eu esqueci de copiar a pergunta. Mas se for para identificar as funções que tem aqui, nós temos, olha só, viu? Nitrogênio ligado a carbono. Amina. Oxigênio entre carbonila e carbono. Éster. Oxigênio entre carbono e carbonila. Éster. E só. Essas são as 2 funções que a gente tem aí. Ok? Isso aqui é um anel benzeno.
3 duplas e 3 simples ligações alternadas, mas não tem um... Agora, se tivesse um OH aqui, ele seria um fenol, mas não é o caso, ok? Então, amina e éster é o que você tem aí na estrutura da cocaína. Agora, vamos lá. Já sabe que R é o radical, ok? Você sabe que R é carbono. Então, quando você tem carbono e hidrogênio, que função é essa? Hidrocarboneto. OH ligado a um carbono. Álcool. Oxigênio entre carbonos, radicais. Éter. Carbonila ligado ao H. Ácido carboxílico. Então, as funções são hidrocarboneto, álcool, éter e ácido carboxílico. Letra A. Sétimo, considere aí as cadeias, os compostos 1, 2, 3 são respectivamente quem? Vamos ver agora. Esses 2 hidrogênios estão ligados ao carbono, correto? Então, quer dizer que você tem um carbono ligado a 2 hidrogênios. Peraí que ficou feio aqui. Você tem um carbono ligado a 2 hidrogênios. E um OH. Isso aqui é um álcool. OH ligado a carbono saturado, álcool. Você tem um CO entre carbonos. Isso aqui é a mesma coisa que você fazer isso aqui, ó. O CO é a dupla com oxigênio entre carbonos. Então, isso aqui é uma cetona. E oxigênio entre carbonos, como heteroátomo, isso aqui é um éter. Então, você tem álcool, cetona e éter. Álcool, cetona e éter. 8ª questão. Qual das funções orgânicas abaixo representa necessariamente uma ligação dupla? Éter é oxigênio entre carbonos. Hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio. Aldeído, o aldeído você tem que ter dupla com oxigênio e simples com hidrogênio, que é a carbonila. Álcool, OH ligado a um carbono saturado, só tem ligação simples. Amina, nitrogênio ligado a carbono. Não necessariamente com dupla. Então, desses aí, o correto é aldeído. Ok? Vamos agora aqui para a 9ª questão. Vamos ver que função é essa aqui. Que função é essa que tem carbonila ligada a hidrogênio? Aldeído. Que função é essa que tem carbonila entre carbonos? Cetona. E que função é essa que tem oxigênio entre carbonos? Éter. Que função é essa que tem oxigênio entre a carbonila e um carbono? Éster. Ok? Ou seja, qual seria o correto? Seria aldeído, seria a letra A. Seria C. Depois cetona, D. Depois seria éter, F. E depois seria éster, letra E. Então, 1C, 2D, 3F, 4E, letra E. Ok? Galera, daqui a pouco eu volto com a nossa segunda parte de introdução a funções orgânicas. Um abraço.